Vamos fazer primeiro uma oração? Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos reunidos, né? Mais uma vez, em Teu nome e diante da Tua presença, nós queremos permanecer. Que o Senhor hoje, meu Pai, venha nos dar o privilégio de compreender ainda mais sobre todos os Teus planos, sobre os Seus padrões de trabalho, sobre toda a sabedoria que nós precisamos para continuar vivendo nesse mundo, para continuarmos ganhando almas, realizando toda a tua vontade. Que o Senhor venha ministrar sobre nós e mantenha a nossa mente aberta, que a gente não tenha, meu Pai, nenhuma resistência para compreender o teu querer. Que exista dentro da gente um espírito disposto para aceitar toda a tua vontade, ainda que a gente não compreenda todos os teus planos, sem sombra de dúvidas, a tua vontade ela é perfeita, boa, agradável, e é tudo aquilo que realmente nós precisamos obedecer e nós precisamos executar. Então, que o Senhor venha nos revestir da tua presença nesse momento, e que o Senhor venha usar os nossos lábios. Cada um aqui, meu Pai, tem um nível de entendimento e cada uma tem a sua necessidade. E certamente o Senhor vai falar com cada uma de forma particular, inclusive com cada um que está presente hoje, para a glória do Senhor. Então, que o Senhor venha usar os nossos lábios também, para que possamos edificar umas às outras, uns aos outros. E assim nós entregamos, meu Pai, essa meditação em Tuas mãos. Se o Senhor não estiver com a gente vai estar fazendo isso aqui em vão, meu Pai. Então, o Espírito Santo, desde já, permaneça com a gente, nos dando sempre a tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, povo lindo. Opa, Dona Maria hoje veio, hein? Oh, aleluia. Vamos lá, pessoal. Gênesis, capítulo 24. A gente vai ter o seguinte... Sara morreu no capítulo anterior, tá certo? A gente viu Abraão correndo atrás de dar a ela a honra devida, comprando a primeira possessão que o povo hebreu teve, né, na história. Essa foi a primeira aquisição, tá certo? O primeiro título de posse que o povo hebreu teve, tá certo? Na terra de Canaã, em qualquer lugar da terra mesmo. E daí para frente a gente vai perceber que o povo hebreu vai cada vez mais ganhando força. Através de toda a genealogia de Abraão, a gente está percebendo que ele está dominando determinadas áreas, e o filho dele, Isaac, ele vai dar continuidade a esse trabalho, a essa ordenança, porque isso é a vontade do próprio Deus. Beleza? Então, vamos lá. E a gente vai ter o seguinte: e era Abraão já velho e adiantado em idade, deixa eu botar aqui direitinho, e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. A gente vai ver alguns versos mais para frente que esse tudo é tudo mesmo. Os 5 sentidos da vida de Abraão foram plenamente satisfeitos. Esse homem não anda doente, goza de plena saúde, ele tem uma família, tá certo? Ele desenvolveu uma família, graças a Deus ele teve o poder de gerar um filho, ele está tendo riquezas, ele está desenvolvendo um clã, ele está constituindo um povo, ele tem aliança com Deus, tem comunhão com Deus, então esse cara realmente está sendo suprido de tudo, tá? É um dos melhores exemplos até aqui que a gente tem de um ser humano pleno, sob a autoridade de Deus, né? Tendo comunhão com Deus. Abraão é o primeiro exemplo que a gente vê com essa perfeição toda, tá bom? Não que ele seja perfeito, por favor. A gente já viu que ele cometeu vários erros, né, na sua vida. Estamos aí para uns, 140 anos de vida de Abraão, tá certo? Mas, enfim,
uma coisa que ele manifestou que foi maravilhoso, foi a fé dele em Deus e a obediência sem nenhuma resistência à vontade de Deus, né? Isso foi uma das coisas que fez com que ele permanecesse dentro da vontade de Deus, tá? A fé que ele tinha. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, e provavelmente esse servo deve ser o Eliezer, tá? O mais velho da casa, e ele vai mostrar aqui que é o que tem autonomia, né, autoridade sobre todas as coisas de Abraão. Abraão não está morto, mas está muito velhinho, e com certeza ele precisa de alguém para continuar tocando as coisas dentro da sua casa, os negócios. Imagino que os negócios já estão nas mãos de Isaac. Isaac é um homem de 40 anos. E o cuidado com o acampamento, isso aí com certeza está sendo dirigido, né, por Eliezer. E é isso aí que a gente vai ver. O mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Quem possuía Eliezer? Não, quem possuía tudo era Abraão, mas ele tinha, tá, a liberação de Abraão para que ele pudesse tomar conta de tudo aquilo. Então, vamos lá. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, do meio dos quais eu habito. Então, tem muitas coisinhas aqui interessantes que a gente pode estudar, esmiuçar, né? Primeiramente, você vê que ele chama Eliezer porque ele confia em Eliezer, né? Ele confia, ele tem como filho. Lembra lá atrás, quando ele conversa com Deus e fala, como é que eu vou ser, né, pai de uma grande nação, se eu não tenho um filho, né, e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, que nasceu na minha casa. Então, ele é um indivíduo que é tido como filho mesmo de Abraão, né, nascido na minha casa, nasceu lá dentro daquele clã. E Abraão tem para com ele extrema confiança. Você vê que ele governava tudo que Abraão possuía. Mas ainda que Abraão tivesse toda essa confiança nesse homem, ele ainda fala o seguinte: eu quero que você jure por Deus. E ainda quero que você bote a mão debaixo da minha coxa. Essa questão de botar a mão debaixo da coxa é como se ele estivesse se submetendo ainda mais à autoridade de Abraão. Tá? Então, ele colocava a mão, Abraão sentava em cima. E ali ele estava submetido a Abraão, seja lá para o que fosse que Abraão pedisse. E ele fala para que ele jure pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Essa questão do juramento para os hebreus é algo tão sério, que ainda que houvesse dano àquele que estava fazendo o juramento, ainda assim aquela palavra tinha que se cumprir. Então, se Eliezer corresse risco de morte nessa jornada dele, ainda assim ele tinha que morrer, né, se fosse necessário ele morreria, mas ele não poderia, né, de deixar de cumprir esse juramento, a palavra que ele estava empenhando. Isso é tão sério, que a gente vai imaginar quando o próprio Deus usa a palavra para constituir tudo, para criar tudo. Quando você pensa, né, nesse paralelo entre o povo hebreu e o próprio Deus, né, o valor que ele dá à palavra, a gente fica fácil a gente entender o porquê disso. Se não há a palavra, se não há confiança de que você vai dar sua palavra, que você vai realmente cumprir com aquilo que você prometeu, né? Se não há isso,
Não tem como haver mais nenhuma outra relação de confiança. Não tem como haver casamento, não tem como haver amizade, né? Não tem como haver negócios, não tem. Tudo está baseado na palavra. Hoje a gente usa até contratos reconhecidos em cartórios, com testemunhas, para que aquela palavra realmente possa ser cumprida, né? Aquele acordo que está sendo feito seja cumprido, tá? Naquele tempo não existia isso de cartório. Então, o juramento que ele fazia era diante de Deus. Tem algo maior e mais poderoso do que Deus? A sua mãe mortinha debaixo do carro? Não, com certeza não. Então, ele vai e fala, olha, se acontecer, né, de você quebrar esse juramento, quem vai sofrer o dano é o próprio Deus. Você vai correr o risco de quebrar sua palavra? Então, você vê como era importante isso. Ainda que ele confiasse, ele queria que a coisa realmente fosse a termo, tá certo? Que Eliezer fosse até o fim. E por que esse medo de Abraão? Por que esse receio de Abraão? Porque ele estava lá morando entre os cananeus e ele conhecia perfeitamente como eram as mulheres deles, né? Como eram as cananeias. Diante do que ele está vendo, a última coisa que ele quer é que o filho dele venha se envolver com alguma daquelas mulheres, né? Quando ele, né, ele vai estender aqui o pedido e vai dizer, olha, o que eu quero que você faça é que você vá lá e pegue dentro da família do meu irmão uma esposa para Isaac e tal. Se vocês pensarem, se nós pensarmos friamente, essas mulheres, né, que ele não sabia ainda quem seria essa mulher, que fosse, a mulher que fosse, está vindo lá da família dele, né, de Naor, qual a garantia de que essa mulher é de Deus? Porque uma das coisas que a gente pode imaginar, né, é isso, pô, ele vai pegar uma mulher de Deus, né, para manter essa aliança e dar continuidade a todos os planos de Deus. Mas a gente sabe que eles estavam morando numa terra idólatra. E, diga-se de passagem, eles eram idólatras por estarem sendo influenciados por aquela terra, por aquele povo. Tanto que Deus fala, olha, saia daí, não se mistura, eu quero você puro. E quando Abraão sai, Naor fica. A experiência que Abraão teve, Naor talvez ainda não tenha a compreensão exata de tudo isso. Então, quem garante que essa mulher seria de Deus? Né? Então, por que essa vontade, né, esse empenho de Abraão em, olha, pega a mulher da minha família? Por quê? Fala aí, Maiana. Eu pensei nessas duas formas, que ele não queria que ele se envolvesse com as mulheres lá que tinham os maus costumes, mas que também ele foi tirado do meio de um povo idólatra. Mas eu cheguei à conclusão que é para manter a raça pura, não se misturar. Que ele pegando alguém da família dele, assim como ele casou com a própria meio-irmã, o filho fazendo isso vai manter o sangue puro sem mistura. Eu acho que a linhagem é até diferente. Pois é, o que me leva, na minha cabeça também, né, o que me leva a crer, é que o objetivo dele era manter a linhagem que já era de Terá, né, a coisa dentro, tudo dentro da família, como era realmente normal, né, casar primo com prima, e aí vocês vão ver até, inclusive, irmão com irmã, ainda que de pais diferentes. Então, eu imagino que a razão maior fosse essa, porque não há nenhuma garantia, pelo menos eu não visualizei isso, se vocês viram, compartilha, né? Não há nenhuma garantia de que ele vai chegar lá e vai encontrar uma Rebeca que é de Deus. Vamos lá. Enfim, ele fica agoniado com essa história. Fale, Maiana. E até por isso que ele pede para trazer a Rebeca de lá, para Isaac não se envolver com os pecados da terra que ele já está, e nem ir para lá e se envolver com os pecados de lá, mas para que ele continue no caminho.
Exato. Ela vai ter que sair de lá. E eu acho que o fato também de ser da família facilita a comunicação, a compreensão, né, Eu enfim, posso falar? pode sim, dona Maria. Abra seu vídeo, dona Maria, para que a gente possa ver a senhora levantando a mão. Oi. Ó, eu penso que realmente essa linha aí faz sentido, mas o que eu vejo, assim, até saindo do casamento de Isaac, indo para o de Jacó, é que Isaac orava para encontrar uma esposa. Abraão orava para Isaac encontrar uma esposa. Ele enviou um homem de confiança e, apesar de não ser da família dele, orava a Deus. E a gente sabe que Eliezer pediu a Deus para mostrar essa mulher para ele. Já no caso digamos, de Jacó, você vê que ele vai e ele faz tudo com o coração. Ele não faz com oração, certo? Inclusive, até não vou falar tanto porque a gente sabe que ele se leva pelo coração, por amar Raquel e não amar Lia, essas coisas. Mas tudo por quê? Porque ele leva a vida dele se deixando levar pelo coração e não pedindo a Deus a direção na hora certa. Porque depois que eu me caso, aí não adianta agora eu pedir a Deus, porque eu já fiz a babada. Eu tenho que orar antes, né? Eu não. Qualquer pessoa, seja para casamento, seja para trabalho, seja o que for, você tem que orar antes. Ah, eu estou pensando em fazer uma viagem. Ore, veja se essa viagem é boa, porque de repente você se encontra com um código aí no Covid aí no aeroporto, certo? Então, ore, peça direção. Eu vejo assim. E eu vejo também que, no caso, né, Abraão, ele não, na Bíblia não diz, mas talvez ele tenha se sentido direcionado por Deus a mandar buscar essa esposa, porque ele podia mandar Isaac buscar. Mas eu acho que no momento que ele mandou Eliezer, ele tirou esse perigo do coração. Infelizmente, nós temos o coração. E às vezes você conhece uma pessoa, você acha aquela pessoa tão boa, tão maravilhosa, oh meu Deus. Depois, quando você vai ver, a pessoa, né? Inclusive, não é sua amiga, que às vezes até defeito tem, né? Mas não é sua amiga, não é uma amiga sincera, está lhe apontando. Pelo coração, a gente já sabe, né? A própria Bíblia já diz que ele é enganoso. Então, no caso, ele mandou buscar e Rebeca, no meu entender, ela não foi encontrada só por uma questão de linhagem, ela foi encontrada por uma questão de oração. Deus pode não ter falado com Abraão, mas ele deve ter direcionado o raciocínio de Abraão para ir buscar esta filha de Labão. De Labão, não. De Betuel, né? Irmã de Labão. Porque Deus sabia do coração de Rebeca. Beleza, beleza. Sem sombra de dúvidas, tem um direcionamento de Deus, né? Mas realmente o texto não deixa claro que a necessidade de buscar essa menina do meio da família dele, tá? Então, E, diga-se de passagem, no caso de Jacó, ele introduziu a bigamia no povo hebreu. Porque Abraão só teve uma esposa, Isaac só teve uma esposa, e ele, para não contrariar o seu coração, ele resolveu ter duas. a gente vai chegar lá. Deixa isso para o capítulo que vem. Deixa isso para quando chegar nesse capítulo. Deixa isso para o capítulo que vem. Tá? Então, enfim, né, eu imagino que realmente o que Abraão queria era manter essa linhagem sanguínea, né, mais pura, e acredito que isso ia facilitar a comunicação
né, ia facilitar Isaac ter domínio e autoridade sobre essa mulher e fazer com que ela tivesse essa comunhão com Deus também, porque Isaac tem, tanto que a gente viu aí, a gente vai ver, né, que ele ora a Deus, né, ele fala com Deus também, ele tem comunhão, ele crê em Deus, bom, né, ele é filho do pai da fé, é o cara, né, então, ele tem essas experiências também com Deus. E aí, vamos lá. Abraão não quer, de forma nenhuma, mulheres cananeias, vai ser difícil convencê-las a andar como Abraão quer que o seu povo ande. Então, ele continua. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Então, vai para a minha terra, a gente já sabe que é aquela região de tá certo? E quando chega lá, a gente vai ter que é um povo idólatra, um pessoal poligâmico, tudo que não se deseja para Isaque nesse momento. Então, dali tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, eu acho que Eliezer pensou, que coisa louca, eu vou lá, numa terra que eu não conheço, Eliezer não era de lá, era uma terra que eu não conheço, ver um povo que eu não conheço, levar uma mensagem de uma pessoa que é familiar, mas que não se vê há muito tempo, e vou dizer que tal mulher tem que sair de lá da terra dela e vir comigo, que sou um homem, né, enfim, tem que vir comigo, ela tem que acreditar em mim. Então, Eliezer pensou assim, esse negócio é meio louco. Será que eu vou conseguir convencer essa mulher a vir comigo? É isso que a gente vai ver. Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. Abraão violentamente fala, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Por quê? O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes a mulher de lá para meu filho. Então, ainda que Eliezer não confiasse, não acreditasse plenamente que ele ia ter êxito na sua missão, Abraão já diz, meu amigo, olha, nem que seja necessário um anjo ir lá para fazer o trabalho por você, ele vai fazer. Deus vai enviar, tá certo? Não se preocupe, que tem tudo para dar certo. Porém, como todo mundo tem livre-arbítrio, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, né, você vai levar ela uma proposta irrecusável. Mas ela pode recusar. A gente não está no coração de ninguém, Deus não vai obrigar ninguém a fazer o que ele quer, ainda que um anjo vá lá. Se ela recusar, tudo bem. Serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Por quê? Porque corre o risco de ele ir e ficar. Mas só que a missão de Isaac é ficar em Canaã para tomar posse daquela terra. Não faz o menor sentido ele chegar e voltar para a Mesopotâmia, que não tem nada a ver com a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela se restringe ali àquela região de Canaã, tá? Então, não, você não vai levar meu filho para lá, por favor, você não pode deixar ele ir para lá. Não pode. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Só a título de curiosidade, esse botar a mão debaixo da coxa, que é uma coisa meio estranha, sinceramente, né? Era melhor fazer um aperto de mão, sei lá, né? Dar um abraço, enfim, fazer um trato.
Essa ideia de colocar a mão debaixo da coxa, nesse momento aqui, pessoal, de fato, de verdade, tem existem muitas possibilidades, mas nesse momento aqui, ele está falando de uma questão só. Essa mão vai tocar realmente na genitália do Abraão. Aí a gente, pô, como é isso? Quando eu estava falando com o Marcelo falou, isso é coisa de baitola. É uma coisa meio estranha mesmo. Mas por quê? Porque importava que a profundidade desse pacto era tamanha que o que estava sendo colocado em jogo era a virilidade daquele patriarca. Por isso que a mão era tocada nos testículos. Então, ele colocava a mão por baixo e ele sentava em cima. Abraão sentava em cima, tá? E quando ele fazia isso, ele estava realmente submisso à vontade de Abraão, quando Eliezer estava lá com a mão sob ele, né? E ele estava fazendo aquilo como que para atestar a virilidade, a capacidade de reprodução daquele homem. E a virilidade para eles era algo também, não só para eles, não só para os hebreus, mas para todos os povos daquela época. Era algo que era mais importante até mesmo do que qualquer riqueza. Era mais interessante que você tivesse muitos filhos do que você ter muito dinheiro. Isso te dava, para o homem, né, isso dava muito mais honra, muito mais respeito a ele. Por isso que as mulheres estéreis ficavam neuróticas, elas ficavam preocupadas com o fato de não dar um filho para o seu marido, porque ela não era capaz de atestar a virilidade do marido. Então, o marido ficava sendo mal falado. Ele não tinha o devido respeito, ele não tinha a devida... o melhor termo é isso mesmo, não tinha o devido respeito das pessoas que ele conhecia, entendeu? Então, Sara descansou mais quando ela acaba dando H e realmente H engravida. Então, ó, todo mundo está vendo aí. O problema sou eu, mas meu marido é o cara. Meu marido é o cara, meu marido é viril, meu marido é capaz de gerar filhos. Tá? Então, quando a mulher era estéril, a grande preocupação dela era justamente fazer com que o marido fosse respeitado. Lembra que ela, inclusive, é exaltada por chamar o marido de senhor? Né? Então, esse respeito que ela tinha para com o marido, né, essa reverência, se estendia nessa questão também, né, da capacidade do marido reproduzir, tá bom? Então, ele vai lá e bota a mão debaixo da coxa, e o sentido é esse. Existem outras passagens que vão corroborar, né, esse sentido de que colocar a mão debaixo da coxa é um eufemismo, né, uma forma delicada de dizer algo que é meio grosseiro, né? Sabe quando você chega e diz, né, ó, fulana passou dessa para melhor. É um eufemismo para dizer, olha, ela morreu. Então, você torna aquela mensagem mais suave. Então, a mesma coisa aqui. Colocou a mão sobre a coxa, né? Na verdade, colocou a mão sobre a genitália. Existem outros momentos na Bíblia em que esse mesmo termo que aqui está descrevendo a genitália, que se chama yaked, coisa assim. Esse mesmo termo é usado para outras coisas, vai representar o lado, como com Jacó, vai representar o nervo ciático, vai representar a própria coxa realmente, tá certo? Mas nesse momento aqui, a representatividade é outra. E aí a gente olha assim, poxa, que coisa estranha, mas para eles, principalmente os hebreus, isso era algo natural, e diga-se de passagem, ainda hoje, no Oriente, tá? Eles têm práticas muito parecidas, eles conservam esse tipo de coisa. Tamanha reverência, né, que isso significa para eles. Fala aí, Maiana. E também por se tratar dessa questão dos filhos, representava que os filhos, no caso, os filhos de Abraão, caso
o servo não cumprisse, ou a pessoa que colocou a mão lá de baixo não cumprisse, os filhos poderiam vingar. Então, ele poderia, porque no caso seria como uma violação, como se ele tivesse praticado o estupro com essa pessoa, e os filhos, que seriam a posteridade, poderia vir e vingar esse ato da pessoa. Tanto que em Roma, eles não aceitavam homens que não tinham os testículos, porque numa pesquisa bem mais profunda, eles seriam de testemunha, serviam de testemunha. E como é o lugar que eles dizem, né, que... Como é que fala? É tipo os ovários da mulher. No caso, esses possíveis espermatozoides seriam as testemunhas que aquele cara não cumpriu ou cumpriu com a palavra. Então, mais tarde vinha a represária. Ok. Interessante. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, né, Deus reforça, Deus, olha, Abraão vai e reforça, olha, coloca a mão aqui debaixo da minha coxa e jura este negócio, sim, Eliezer vai fazer exatamente isso, vai jurar. E o servo tomou 10 camelos, olha só a autoridade que realmente ele tinha. Ele foi quem escolheu o dote que iria levar para essa mulher. Rebeca, a gente já sabe, né? Mas ele quem escolheu o dote, que não foi Abraão que decidiu, não. Foi ele que falou, olha, vai lá, escolhe um dote e leva lá para a mulher, leva presentes lá, né? Para a minha família. Então, quem fez essa escolha? Foi Eliezer, tamanha a autoridade que ele tinha dentro do acampamento. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam na sua mão, né? Então, todos os bens estavam na mão dele, e ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia escolher o que ele quisesse. Ele fazia isso impunemente? Não, ele fazia isso com muita responsabilidade, né? Vamos lembrar aqui, ele é um homem de confiança de Abraão. Então, ele não ia fazer coisa louca, não. Por isso, Abraão não se preocupava. Faça o que você achar que deve ser feito. Está tranquilo. Então, e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Eu peguei esse nome, peraí, porque em algumas versões não aparece o nome da cidade em que Naor estava. Não está nas minhas versões agora, não. Foi outra versão que eu peguei. Mas tem o nome da cidade. Depois a gente... Mesopotâmia? Não. Naarim Aram, uma coisa assim. Naarim Aram. Depois, deixa eu ver se eu anotei. É Arã primeiro, depois esse Naraim. Pronto, Naraim, Aram, Naraim, isso aí, é para essa cidade aí que ele tinha ido, tá bom? Então, ele está afastado de Ur, mas continua na mesma região, então é como se fosse uma cidade que Naor estivesse formando, fundada por Naor, não fica muito claro, mas é aquela cidade ali que ele está, tá bom? Provavelmente afastado de Ur. Ok. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Então, ele foi para lá, para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, tá? Quando ele chega na cidade, fez os camelos se ajoelharem fora da cidade, né? Para descansar. Junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Então, isso era um hábito, era uma rotina, as moças iam lá para pegar água, tanto para levar para o acampamento, como para dar de beber para animais, para rebanhos que elas possivelmente pastoreassem, ou de outros pastores que de repente chegassem lá. Então, ele chegou nesse momento e ficou aguardando. Enquanto ele aguardava, ele orou e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, né? Que Senhor é esse? É o Senhor Deus de Abraão. A referência que ele faz é muito específica. Dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Tá? Então,
fica claro que ele reconhece esse Deus como Deus por causa da influência de Abraão. Então, Abraão gerando discípulos. E ele pede para que o próprio Deus, né, seja benevolente com o Senhor dele, com o Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência para com o meu senhor. Então, ele chega e ele pede um sinal, tá? Ele, vamos lembrar, ele está um pouco perdido nessa história e meio que incrédulo, né? Porque, venhamos e convenhamos, imagina, um homem bate na sua porta, né? Um parente distante, você não vê há pelo menos aí uns 40, uns 70 anos, né? 75 anos, e aí aparece alguém batendo na sua porta, não, é porque, sabe, lembra seu irmão? Então, ele está lá na cidade tal, assim, cresceu, poderoso, e ele quer que eu leve uma filha aqui de vocês para casar com o filho dele. É um negócio meio malucado, né? Venhamos e convenhamos. A confiança que se teria só na palavra da pessoa, olha a importância da palavra, né? Mas, nos tempos de hoje, eu acho absurdado. E Eliezer achou também uma coisa meio estranha. Então, ele entrega nas mãos de Deus, né? Coisa que ele não é capaz de entender direito, coisa que ele não é capaz de compreender, de que forma vai se realizar, como ele agir. Olha, Deus, então faz a sua parte, né? Porque a minha parte é ter me colocado de prontidão e, nesse momento, eu estou colocando nas mãos do Senhor aquilo que eu não sou capaz de realizar. Beleza. Então, quando aquela mulher chegar, eu pedir água, ela me der água e ainda oferecer água para os meus camelos, bom, esse é o sinal de que essa é a mulher que o Senhor preparou para Isaac. E sucedeu que, antes que ela acabasse de falar, que ele acabasse de falar, então, ele está aqui orando com Deus, e lembra da história de Abraão? Abraão é profeta. Então, o anjo já preparou uma situação, e está vindo Rebeca antes mesmo que o próprio Eliezer termine a sua oração. Sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, e irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, né? Uma mulher muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o cântaro e subiu. Nesse momento, pessoal, aí eu já não tenho dúvida alguma de que realmente está tendo intervenção divina. Tem um monte de mulher naquela cidade. Vai só Rebeca? Só Rebeca, só Rebeca. Obviamente, foi Deus fazendo a parte dele. Abraão fez a parte dele, delegou a missão para uma pessoa de confiança, a pessoa de confiança fez a parte dele, se prontificou aí, delegou a Deus a parte que era de Deus e ficou esperando, pacientemente. É um nível de confiança também, muito elevado, tanto de Abraão para com o servo, tanto de Abraão para com Deus, como do servo para com Deus de Abraão. Ele faz oração e descansa. Ok, isso sucedeu, pronto, antes que ele acabasse de falar, a Rebeca aparece com o seu cântaro sobre o ombro. Era muito formosa, muito bonita, encheu seu cântaro, subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro. Ela vai lá, ela não se mete com o servo. Deus fez a parte dele. Agora o servo tem que fazer novamente a parte do servo. Ele já deu uma deixa, apareceu a mulher, agora o servo tem que fazer a parte dele. Qual era a parte dele? Na própria oração ele disse, eu vou pedir água para beber. Ela não ia oferecer. Eu vou pedir água para beber. O que ela vai oferecer é para os camelos. Então, ele vai lá e toma atitude. Opa, apareceu uma mulher, deixa eu ver se é essa. Vamos testar. Que eu fiz um voto agora com Deus. Coloquei o problema na mão de Deus. Então,
vou lá testar. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Muito gentil, né? Ela se apressou em resolver o problema desse homem, ainda que ela não o conhecesse, né? Ela foi uma pessoa muito gentil. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. Maluco, você sabe quantos litros um camelo é capaz de beber? Se eu não me engano, são 40 litros, né? Um negócio assim é meio absurdado. Eu não parei para descobrir isso aí, não. Se estivesse aqui, ela já tinha ido lá procurar. Mas ele bebe água para caramba. Essa mulher vai lá para o cântaro, dá água para beber. Rapaz, saíram 10 camelos, meu irmão. Não é coisa pouca, não. Houve o sacrifício de Rebeca. Todo mundo tem que fazer a sua parte. E ela foi lá e ofereceu de beber para os camelos. Apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Se fosse nos tempos de hoje, talvez no terceiro balde ela dissesse, toma, meu filho, pega aqui agora e termine de dar de beber para os seus camelos, porque esses bichinhos bebem, viu? Meu bracinho já cansou. Né? O natural seria isso. Mas aqui, pessoal, é a contrapartida de Deus. Foi o sinal que ele pediu, tá certo? E é assim que vai ser. Por quê? Porque ele pediu com fé. Do jeitinho que ele pediu, vai ter de acontecer. Ele não vai interferir nisso, por quê? Bom, porque agora é a parte de Deus, certo? A parte dele pedir para beber água era dele. A parte dela oferecer água para o camelo era de Deus. Dá para entender? Então, sempre tem o momento da troca. Tem a parte do homem, tem a parte de Deus. E vamos nesse equilíbrio. Ok, ela deu de beber a todos os camelos, e o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não, para saber se, de fato, Deus deu a ele o sucesso, a vitória, se aqui estava finalizada a missão dele. Então, ele ficou calado e só observando. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Antes de falar isso aqui, ele esperou que tudo, de fato, se completasse. Se ela desse de beber só para 9 camelos e o 10º não bebesse, então esse sinal aqui estava sendo invalidado. Quer dizer, essa pessoa não estava sendo a pessoa que ele pediu para levar para Isaac. Dá para entender? A gente tem que esperar Deus agir. E a gente não pode querer dar uma ajudinha. Ele poderia. É homem, poxa. Vou lá, eu vou ajudá-la a tirar a água. Não, não é a minha parte. Eu vou só observar até onde a Rebeca vai fazer, até onde a Rebeca vai cumprir aquilo que Deus vai fazer ela cumprir. Ele espera pacientemente, por isso fala aqui, ele espera calado, ele não se mete, ele não interfere, está só observando. Excelente isso, né? Não é todo mundo que tem paciência para ver o agir de Deus. Ok, então pronto, ele vai lá, acontecendo aqui, acabando os camelos de beber, aí agora ele vai tomar uma atitude. Tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, para as mãos, né, da Rebeca, do peso de 10 ciclos de ouro. Isso aqui foi mais oferta, foi mais presente que ele deliberadamente pegou dos bens de Abraão, né? Você vê que ele teve autoridade para fazer o que ele quis. Então, ele levou mais isso para que fosse presentear a que seria a amada de Isaac. E disse, de quem és filha? Aqui ele já tem certeza que essa é a mulher. Agora vamos
né, para os detalhezinhos. Vamos para os finalmente, porque eu já sei que é isso aqui mesmo, né, a pessoa é essa, minha missão está cumprida. De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Nós quem? Ele, os servos que ele tinha levado e os animais que ele tinha levado. E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor. Oh, acabou, velho. O que é que ele vai fazer? Vai agradecer a Deus. Deus, obrigada, né? Então, não demorei muito para ver a sua resposta. Assim que eu coloquei o meu problema, que era a conclusão da minha missão, assim que eu coloquei isso em tuas mãos, tudo aconteceu. Show de bola. Então, vamos lá. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, novamente a referência de Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Então, ele adorou, ela ouviu ele fazendo essa oração, né? E, bom, ela vai lá e fala, olha, aconteceu isso. Conta tudo para sua família. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. Ele ficou lá esperando a resposta, né? O cara não ia invadir a casa dos outros. Ele ficou lá no poço, esperando, né, o que os pais da moça ia dizer, né, se ia liberar ou não. Enfim, a autoridade dentro de casa não era dela. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, à fonte. Aqui, pessoal, fica claro o olho grande de Labão. Ele bateu o olho, a irmã saiu para pegar água e volta cheia de ouro, né? Um pince no nariz e pulseira no braço. Ô, gente, como é isso? De onde veio? O cara botou logo o olho e pensou, pô, é parente nosso, rico assim? Não, chama ele para cá, vamos lá correndo para ver o que esse rapaz está fazendo lá, quais as intenções dele. E disse, entra, bendito do Senhor. Me lembra o jovem rico que encontra Jesus, né? Bom mestre. Aí o outro vem aqui também já cheio de adoração, né? De adulação, melhor dizendo. Entra, bendito do Senhor. Por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele, ele, porém, disse, não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, ele quem? Labão. Fala. Então, ele vai contar toda essa história minuciosamente. Vamos ler aqui. Então disse, eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Então, aqui a gente vê que não faltou riqueza material para Abraão, mas o em tudo o abençoou, não é só riqueza material. Como eu falei, a saúde dele era invejável, né? É um homenzinho aqui de 140 anos, está de boa, já enterrou a esposa, mas ele está lá firme na fé, entendeu? Ainda vai casar de novo, vai fazer mais um monte de menino.
tá? Não está faltando vigor nem virilidade a ele, diferente de seu Mário, mas isso não vem ao caso, né? Ele também está gozando, né, de uma família grande, a família não só filho, esposa, mas também, como é que se diz, o povo dele, né, o povo que está sendo formado, tá certo? Então, ele tem uma família também bonita, toda aquela família dele, todas aquelas pessoas são parte da família dele. Não está faltando nada para esse rapaz, nada. E aí, ele chega e fala, o Senhor abençoou muito o meu senhor. Rapaz, Labão já tinha ficado com os olhos assim, porque viu o ouro que a irmã dele ganhou. Imagina quando ele ouve isso aqui. O cara deve ter ficado doido. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho, e meu senhor, a meu senhor, depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. Opa, olha que detalhe. Abraão deu a Isaque tudo quanto ele tem. Labão cresceu mais o olho ainda, hein? Vamos lá. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, a minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher. Ele está contando até os detalhes desnecessários. Mas ele vai lá e fala, olha, eu até duvidei que fosse possível, né? Comentei com o meu senhor, será que a mulher vai querer vir junto? E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então, Deus está no negócio. Então, serás livre do meu juramento quando fores a minha família. E se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, aí ele vai falar o pedido que ele fez, né? O sinal que ele pediu para Deus, ele vai citar. Hoje cheguei à fonte, ele está fundamentando tudo para essa família. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que saí para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Essa seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei, e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, em outras versões tem no seu nariz, e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também me fazei saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então, diante do que eu estou colocando para vocês, me faça saber se a Rebeca vem comigo e ela vai casar-se com Isaac, ou se vocês rejeitam essa ideia. Me faça saber. Bom, ele começou toda essa retórica dizendo que essa mulher ia ser rica pra caramba. Ele não deixou isso para contar por último, não. Ele começou já enchendo os olhos do povo. Meu senhor é muito rico. E essa riqueza toda ele deu para o filho. E eu vim aqui atrás de uma mulher para o filho dele. Esse rapaz não era burro, não, né? Então responderam Labão e Betuel.
Enfim, o pai da Rebeca é Betuel. Labão está aqui de ousado, dando, né, pitaco, se metendo, se envolvendo. Por quê? Por causa da ganância dele. Fato é esse, por causa da ganância dele. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Eles nem pensaram, meu filho, é de Deus. É de Deus, pode pegar essa mulher, leve e carregue, vai-te embora. Vamos lá. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Mais uma vez, ele adora a Deus, né? E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens com quem ele estava. E passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Pronto, está tudo certo, vocês já deram Rebeca para mim, né, ou melhor, para Isaac, né, já apresentei vocês, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, né, por favor, eu peço que vocês me deixem seguir. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Tipo, né, nos permita nos despedirmos da nossa irmã. E ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Eu estou aqui sob a autoridade de Deus, já alcancei o meu objetivo, eu agora tenho que regressar. Aí ele já coloca o peso, né, espiritual que tem, que existe no ele voltar. Fala aí, Maiana. Eu vi esse pedido do irmão e da mãe como justamente isso que a senhora falou, uma tentativa de atrasar os planos e os propósitos aí, porque, de certa forma, seria até os planos de Deus. E ele saiu de madrugada, porque é mais fresco e tal, porque é longe, não. Ele estava com o camelo, ele levou tudo, provou para esse povo que a menina não ia passar necessidade nenhuma, e sair de madrugada, mas para cumprir a importância de cumprir a palavra de Deus, não deixar Deus esperando, porque nem sempre é um pedido, aliás, é sempre uma ordem, né? E eles chegam, fazem isso, corre o risco até de trabalhar na mente da menina para não querer ir, ou para extorquir ainda mais presente. Poderia ser sim, com certeza. Ok, então ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhe. Eles já tinham decidido na noite anterior que tudo bem, leva, carrega. Agora eles chegam, peraí, vamos chamar ela, vamos conversar, vamos ver se é isso aí mesmo. Agora eles querem perder a opinião de Rebeca? Não entendi. Estavam querendo matracar a coisa mesmo. Aí a parte do cão, né? A gente já viu a parte de Deus, a parte do homem, essa é a parte do cão. E chamaram a Rebeca, como diz o pastor de Wilton, né? Aquele lourinho, quando aparece na novela, o cão, né? Aquele lourinho, pois é, o lourinho devia estar aqui agora. Não, pede para segurar ela aí mais um tempo. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Outra coisa que me veio aqui na cabeça, não que eu esteja tomando por base a novela, mas lembra que na novela o Isaac é tentado por uma mulher o tempo todo, né, por uma cananeia. Ele é tentado o tempo todo, ele é tentado o tempo todo. A demora da Rebeca chegar lá
pode acabar permitindo que ele acabe se corrompendo com uma dessas mulheres, né? E lembrando, quando se consumiu o ato sexual com uma mulher, então aquilo já estava se constituindo em casamento. Então, ele não poderia se misturar com outras mulheres de forma alguma. A gente vai encontrar um Isaac aqui, virgem também, certo? Então, não dá para ficar esperando, não tem mais o que esperar. Já foram 40 anos. E Isaac está sozinho e já perdeu, inclusive, a mãe, que devia dar aquela palavra de força para ele de vez em quando. Meu filho, tenha paciência, é assim mesmo, vai chegar a hora. Agora ele não tem nem mais a mãe, né? O cara está carente. E aparece lá uma sedutora, pode atrapalhar muito os planos de Deus. Então, ele não pode ficar lá se demorando, tá? Perceba que todo o decorrer dessa história foi tudo muito rápido, não houve muita demora. Abraão fez ele jurar, na madrugada seguinte ele parte, assim que ele chega no poço, ele faz um pedido a Deus, ele faz um acordo com Deus, imediatamente antes que ele termine as suas palavras, a mulher já chega, ele já vai para o acampamento de Naor, e está vendo que está tudo fluindo muito rápido? Não é para ter demoras, porque Isaac realmente pode estar sendo tentado, e ele não pode se misturar com outra mulher, certo? Então, esse é o momento do cão mesmo. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, sim, irei. Então, despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Aí me perguntaram, mas Rebeca levou sua irmã? E vocês viram alguma menção anteriormente de que Rebeca tinha uma irmã? Esse Rebeca, sua irmã, é um termo genérico de dizer que era parte da família, entendeu? A irmã, como a gente diz aqui entre nós, não é? Nós somos irmãos, tá certo? Então, a gente sabe que os hebreus, eles têm esse hábito de se chamarem irmãos, tá certo? E de falar que o patriarca é o pai até do bisneto, do tataraneto, etc e tal. Então, esse termo aqui é genérico, é de dizer assim, poxa, nossa irmã está indo embora, né? Sangue do nosso sangue está indo embora. Não é que ela tivesse uma irmã, tá? O texto não fala sobre isso. Então, Rebeca, sua irmã. Tanto que esse sua irmã está entre vírgulas, significando aqui um aposto, um termo explicativo, né? Quem lembra aí de gramática, tá bom? E aí depois vem uma vírgula e coloca i. Se fosse uma continuidade, Rebeca, sua irmã e fulano, não tinha por que essa vírgula antes do i, tá? Mas essa vírgula existe antes para determinar que ali é um termo explicativo. Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. Então, né, o servo de Abraão, Eliezer, e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram, ó nossa irmã, olha só como fala, nossa irmã. Não sei se está assim aí no texto de vocês, está assim também? Versículo 60, então, não é no sentido que ela tenha outras irmãs, não, ela é tida como irmã porque somos todos irmãos, isso aí, tudo da família. Ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores, dos seus inimigos, né? Aqueles descendentes de seus, que eles sejam vitoriosos em termos de conquistar todas as possessões daqueles que são inimigos de seus filhos. E Rebeca se levantou com as suas moças, aqui em cima fala sua ama, mas não significa que ela tivesse apenas uma ama, aquela era a mais próxima, mas tinha outras mulheres que estavam lá a servi-la. A gente vai perceber que ela fala, né, quando Eliezer chega para ela e pede, olha, tem lugar na sua casa para eu ficar aqui com meus servos, meus animais? Ela fala, não, a gente tem muito pasto,
tá? A gente tem muita coisa. Então, naquele momento, ela fala, não, a gente é rico, a gente é abastado, a gente tem como suprir as necessidades suas. Então, provavelmente, eles tinham também muitos servos, muitas servas. E ela tinha suas servas. Ela agora vai fazer uma viagem, ela vai parar sozinha? Não, ela vai levar as servas dela, tá certo? Quantas são? Não sei. Talvez 2, 3, mas enfim. Suas moças. E subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Então, bota todo mundo em cima dos camelos e agora vamos voltar lá para a terra de Abraão. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. Lembra? Região ali de Berseba? Esse poço está pertinho lá de Berseba, não é nos Cavalhais de Manre, ele está lá embaixo, porque ele estava morando com o pai. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então, é um homem que tem comunhão com Deus, sem sombra de dúvidas. Está vendo a influência de Abraão para todo mundo? Né? Fazendo cada vez mais discípulos. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E aí, aqui a gente vê aquilo que Dona Maria acabou de falar. De fato, está tudo sendo feito debaixo da autoridade de Deus, debaixo da permissão de Deus, esperando a anuência de Deus, tá certo? A concordância de Deus. Então, está todo mundo orando. A única que não orou aqui foi Rebeca. E quando fizeram oração sobre ela, não invocaram o nome do Senhor. Apenas abençoaram. Olha, que você seja mãe de muitos filhos e que seus filhos sejam guerreiros valentes e eles conquistem os seus inimigos. Mas não falou em nome do Senhor, não falou em nome de nada, tá bom? Então, aqui, a gente já vê Isaque orando, Isaque com certeza não está orando para outro Deus, que não seja o Deus verdadeiro. Vamos lá, versículo 65. E disse ao servo, né, Eliezer, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro, né? Então, ele estava lá orando, quando ele abre os olhos, ele avista os camelos chegando. Bom, os camelos estão vindo, eu sei que eles foram numa missão para arranjar uma esposa para mim, com certeza ele estava mega ansioso, 40 anos na seca, estava mega ansioso. Então, ele vai correndo lá atrás, né, atrás não, na frente, né, dos camelos, ok. E ela chega e desce do camelo, também estava nervoso ela, né. Quem é aquele homem que está vindo ao nosso encontro? E o servo disse, esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Ah, pô, é ele? Peraí, deixa eu me preparar, deixa eu botar meu véu, né? Vou me compor, que agora eu vou ver o meu amado, né? Fraca não. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Chegaram, se encontraram, peraí, agora vamos nos apresentar, vamos bater um papo, deixa eu dizer tudo o que aconteceu, né? Sentaram lá na beira da fogueira, comendo churrasquinho, e deixaram claras todas as coisas. E Isaque fez o quê? Pouquinha da noite, anoiteceu, Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, quando Sara estava morando lá. Tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a, entre parênteses, um eufemismo para dizer, eles coabitaram, praticaram o ato sexual, amou-a. Assim, Isaque foi consolado, olha como ele estava entristecido, eu usei o termo nesse instante, Carente, fragilizado? Carente, né? Ele estava lá carente, tá? Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. E é isso aí. Tudo dentro da vontade de Deus. Diferente, inclusive, do próprio casamento de Abraão. Em princípio, não teve a vontade de Deus no casamento de Abraão. Porque quando Abraão casa, ele é Abrão, e ele ainda não tinha nem tido contato com Deus. Ele já era um homem casado.
e já tinha uma mulher estéril. Não tinha Deus ainda na história. Apesar de estéril, ele estava lá firme e forte com ela, e só tinha ela de esposa. Essa fidelidade foi o que chamou a atenção de Deus, tá bom? Ok, meninas, e aí? O que é que vocês têm a acrescentar? O que é que ficou aí para vocês? Quem começa? Texto bem longo hoje. Fala aí, Adriana, vá, você está doida para falar. Neide, pode falar, Neide. Eu vejo a importância da confiança e a oração que devemos ter em Deus, porque Deus sempre faz a sua parte, mas também temos de fazer a nossa. Como? Confiando e também agindo onde deve ser, né? Onde deve ser feito com atitude. Se tiver de fazer algo para alcançar, tem de confiar em Deus e também agir. Bacana, Neide, isso aí que você fala, né? Porque a gente tem que ter aquela sensibilidade de perceber quando é o nosso momento e quando é o momento de Deus, né? Isso aí é bem interessante, bem posicionado. Fala aí, Maiana. É, a importância de você ser uma pessoa de confiança, como o Ney falou, mas não só para Deus, para as outras pessoas também, porque Abraão poderia pegar qualquer outra pessoa, mas ele confiava nesse cara, só porque ele nasceu na casa, não, porque ele sabia que podia contar com ele. Mesmo as pessoas sendo estáveis, a gente sabe com quem contar. E muitas vezes a decepção vem por isso, porque a gente espera da pessoa uma coisa e por algum motivo acontece outra. E o medo dele ali não era nem das pessoas não aceitar ele, era ele não cumprir com aquilo que era esperado dele. Ele prometeu, e ainda que ele não cumprisse, fosse prejudicado, aliás, ele ia procurar fazer com aquilo, ele cumprir a palavra. Muitas vezes as pessoas querem cumprir a palavra com Deus, mas não se empenham em cumprir a palavra com o próximo. Só que para Deus isso também não tem que ser, você tem que cumprir com o homem, tem que cumprir com Deus também. E o medo, ele não pode impedir a pessoa de cumprir aquilo que ela tem que cumprir, de fazer o que ela tem que fazer. Eu sei onde eu quero chegar, mas a vontade de Deus para mim é outra, e a vontade de Deus vai doer, também medula tudo. Só que a gente pode seguir em frente mesmo com medo, porque ele não deixou esse medo de não conseguir encontrar mulher para ele. Porque a gente não pode permitir que o medo gere a dúvida. Será que vai acontecer? Será que não vai? Só que quando você entrega isso para Deus numa oração sincera e quando está nos planos de Deus, ele responde automaticamente com a paz. Você colocou lá, você não vai ficar, e aí, vai acontecer, não vai acontecer? Não. A paz é imediata. Se acontecer, bem, se não acontecer, amém. E muitas vezes as pessoas não são abençoadas por Deus porque ela não sabe o que pedir. Ela quer pedir de qualquer jeito, pede qualquer coisa e depois reclama da situação. Você tem que ser bem específico para Deus. O próprio Jesus disse, pedir, pede e não recebe porque pede mal. Ó Deus, eu quero isso, assim, assim, assim. Se vier de outro jeito, não foi o que você pediu para Deus. Mas a pessoa, o diabo às vezes ouve e sabe o que a pessoa quer e muitas vezes sopra e manda qualquer coisa e a pessoa aceita por causa da ansiedade. A pessoa não sabe esperar o tempo certo, porque por mais que as tentações venham, se você pediu para Deus e Deus te deu paz, ele vai te responder e você sabe muito bem que você não vai aceitar qualquer coisa. Esse cara aqui, ele não aceitou qualquer coisa, ele foi específico, ele esperou tudo que ele pediu para Deus se cumprir.
é prestar atenção nos detalhes, porque Deus ele não dá qualquer coisa, então você não pode pedir qualquer coisa, você tem que agradecer ainda por cima, depois que você recebe, porque eu acho que o mais legal de tudo aqui é a gratidão. Ele foi grato, ainda que ele não tivesse nenhuma experiência com Deus, ele foi lá e agradeceu todas as vezes. Tem um ditado que fala aí que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Ok, fala, Milene. Concordo muito com o que a Maiana falou, e essa questão de a gente ser específico, né, no que a gente quer. Essa passagem me chamou muita atenção na questão do Eliezer. Quando o Abraão fez o pedido, com certeza ele não se sentiu capaz de atender, de conseguir tamanha responsabilidade de uma esposa para Isaac. Mas aí ele fez aquela pergunta, e se ela não quiser acompanhar, ou seja, ele já preveu a possibilidade dos problemas, né, que ele podia encontrar. E quando Abraão disse que se porventura acontecer isso, que ele estava prevendo, de ela não quiser vir tudo, ele estava livre do juramento. Nem por isso Eliezer fez o trabalho de qualquer jeito. Ele continuou focado, ele ficou querendo cumprir a missão, e quando ele chegou no momento, talvez ali no ápice, que ele já estava que ele tinha que, de alguma forma, ter a iniciativa de encontrar essa mulher, de ter que identificá-la, ele fez o correto, ele orou a Deus, ele fez o papel dele, seguiu a viagem ali, com certeza concentrado, atento, e quando chegou no momento certo, ele orou, pediu a Deus e foi específico, que é o que o Maia falou, a gente pode orar, mas se você fizer uma oração específica, com fé e estiver na vontade de Deus, a resposta vai vir de imediato, e antes mesmo que ele terminasse de falar, se concretizou. E não foi uma oração fácil, que ele pediu coisas bem específicas. Inclusive, ela tinha que ser parente de Abraão. Imagina, a mulher tinha que dar água e beber para ele, para os camelos, e ainda tinha que ser da parentela de Abraão, para ver que para Deus nada é impossível, não. A gente pode ser específico mesmo, porque até porque Deus coloca em nós o querer e o realizar. Então, naquela oração específica, vindo de Deus, ele está despertando aquele querer que a gente está pedindo. E o realizar também vai vir dele. Interessante aí que você falou que a oração dele não foi só específica, mas também foi algo difícil de acontecer mesmo. Até ele receber a água da mulher, era fácil. Qualquer pessoa ali seria gentil, o mínimo, né? Não se nega um copo de água a ninguém. Mas esperar que ela tivesse disposição para alimentar 10 camelos, para alimentar não, né? Para dar de beber a 10 camelos, isso aí realmente não seria uma coisa fácil. Ele dificultou até para Deus. Mesmo, convenhamos, ele dificultou para Deus. Ele podia pedir, oh, meu Deus, na hora que ela chegar, que me dê um copo d'água. Bom, mas isso qualquer pessoa pode fazer. Não, então tem que ser uma coisa realmente diferente. Ou além de ela me dar água, ela tem que dar de beber para os meus camelos. E eu não vou pedir. Ela tem que se dispor. Beleza? Essa questão que Maiana falou aí também, né? Da pessoa ter palavra, né? Empenhar e cumprir, isso é fundamental. Fundamental. Isso Deus tem muito apreço. Tá certo? Abra aí em Salmos, capítulo 15. No verso 4. Ele vai falar sobre juramento. E ele vai estar usando ele mesmo como o motivo do juramento. Né? Todo mundo abriu aí? Salmo 15, verso 4. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Quem jura? O próprio Deus. Se a coisa não se cumprir, quem vai sofrer o dano? O jurante, o juramentista. Tá? E ele fala, por que ele jura? Porque ele não muda. Ele realmente tem um perfil definido. Ele tem um caráter que não vai permitir que ele mude a sua postura no decorrer. Beleza? Beleza. Vamos agora aí em Mateus, no capítulo 5.
capítulo 5, no verso 33. Ok? Então, a gente vai ter assim, igualmente ouvistes, são palavras do próprio Jesus, igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Aqui, quando a gente está jurando ao Senhor. Isso foi o que os antigos disseram. Não jurarás falso, não diga que você vai fazer uma coisa e não faça. Beleza? Beleza. Cumprirás ao Senhor todos os seus juramentos. Eu, porém, Jesus, vos digo, não jureis de modo algum. Não jureis. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, não te pertence. Né? Como é que você vai causar dano ao céu? Não te pertence. Nem pela terra, porque não te pertence também. É os cabelos dos pés do Senhor. Nem por Jerusalém, por quê? Porque não te pertence também, apesar da importância dela, é a cidade do grande rei, o grande rei, o Senhor Jesus, então não te pertence. Nem jurarás pela tua cabeça, nem pela minha cabeça, não, por quê? Porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto, você não tem autoridade nem sobre o seu próprio corpo, não jure. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Perfeito? Perfeito, uma maravilha. Agora, pessoal, o que eu acho muito interessante, quando Eliezer, ele vai e faz o juramento, bota ali a mão na coxa, né, de Abraão, e ele chega e fala, não, eu juro por Deus, naquele momento, está valendo, né, não existia ainda Levítico, está valendo, eu juro por Deus, que eu vou cumprir essa missão, meu senhor. Eu juro, eu vou cumprir. Mas sabe o que é interessante? Quando a oportunidade chegou nas mãos dele, de forma alguma ele desprezou. Quando a Rebeca apareceu, ele não ficou esperando. Não, será que é ela? Não, Rebeca apareceu, ele correu. Tem gente que recebe uma promessa e fica ali. Não, deixa eu ver se dá. Deixa eu me preparar primeiro. Cara, você tem que simplesmente tomar posse. Então, ele foi lá, correu, ele aproveitou a oportunidade. Deixa eu ver se essa oportunidade é de Deus mesmo. Não vou ficar aqui parado, não. Eu vou tomar atitude. Foi lá, correu atrás da mulher. Ó, é assim, assim, assado. Beleza? Beleza. Pronto, tomou posse da oportunidade, que era a Rebeca. Rebeca está ali cumprindo o pedido que ele fez. Está cumprindo, tá certo? Os sinais que ele pediu para Deus. Pronto. Ele fica observando atentamente. Quando tudo acontece, imediatamente ele chega e fala, não, é isso aí mesmo. Agora eu comprovei, realmente é de Deus. Mas ele não fica esperando sentado, deixa eu ver se é de Deus. E deixa a oportunidade, ó, passar. É uma coisa, pessoal, que a gente tem que lidar, tá? É com os times da fé, o tempo da fé, os momentos da fé. Se você já tem um pacto com Deus, Deus tem pacto com você também. Pacto com Deus não é unilateral. Se você tem pacto com ele, ele tem pacto com você. Quando a oportunidade vier, não despreze. Entendeu? Não despreze. As oportunidades vão vir. Você não pediu? Você não foi no altar? Você não é dizimista fiel? Então tem promessas sobre a sua vida. Você não fez voto? Você não fez sacrifício? Você não ora, você não clama o tempo inteiro? As oportunidades vão vir, velho. Agora você vai ficar parado? Esperando? O quê? Deus esfregar na sua cara? Rapaz, Deus não esfregou Rebeca na cara de Eliezer. Eliezer foi lá conferir. Deixa eu ver se é de Deus. Se não fosse de Deus, pronto, os sinais iam mostrar. Aí você ia fazer o quê? Opa, rejeitar. Né? Se não fosse de Deus, se ela chegasse no 9º camelo e desistisse, não, agora o 9º já está aí, né, meu filho? Agora você vai lá e dá de beber para o seu camelo, né? Já deu, chega, por favor. Né? Pronto, não é de Deus, o que você faz? Não, nessa mulher não. Tá bom, amiga, obrigada, viu? Deus te abençoe. Um abraço. A oportunidade vai vir, você vai testar. Toma posse, pomba. Não fique esperando, não. A oportunidade vem. Toma posse.
Ah, não deu certo, não foi como Deus, como eu pedi para Deus, não foi do jeitinho que Deus, que eu esperava que fosse. Tudo bem, então abra mão. Pronto, não é isso aí, não. Vou esperar, porque Deus, então, vai fazer o que tem que ser feito. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Tá? As oportunidades vão vir nas nossas mãos. Cabe a gente aproveitar. Não pode dar mole, não, velho. Não pode dar mole. Tá bom? Ok, mais alguém? Algum comentário? Fala, Adriana. Só falar uma coisinha aí, tudo que você falou aí, mas tem que estar alerta para poder perceber as oportunidades, porque se não estiver disperso, não perceberá. Exatamente, pô. Esse time, sabe, que a gente não pode perder, tá? Não pode, não pode. Quando eu falei com você já sobre a primeira compra do meu carro, né, que foi... Lembra que eu fiz o consórcio, ainda amanhã chegou, me jogou para baixo, né, pegou aquele balde de gelo, jogou na minha cabeça e falou, você não tem dinheiro para comprar o carro. E eu, tá certo. Segui na minha vida, entendeu? Segui, pô, eu quero ter um carro, não dá para ficar sem carro, que coisa mais triste na vida, no mundo, entendeu? Aí, pronto. Tinha dinheiro para comprar um carro? Não tinha não, velho. Mãe estava falando a verdade. Mas a Zorra é pela fé, meu irmão. E eu estava aprendendo a viver pela fé. Quando eu fiz o consórcio, não é porque eu tinha condição, é porque eu queria. Então, eu fiz a minha parte. Eu esperei agora Deus fazer a dele. Aí chegou um domingo de manhã, estava lá o homem de Deus, né, pregando. Domingo de manhã, eu estava na catedral, não sei bem por que na catedral, porque essa época eu já frequentava aqui em Portão, não sei por que, foi um movimento, foi alguma coisa, entendeu? E aí a gente foi para a catedral, eu e manhã. E lá o pastor chegou, o bispo chegou e fez um propósito. Pessoal, olha, escreve aí, passou o envelope, escreve aí o seu pedido. Era um lencinho vermelho, se eu não me engano. E eu botei carro 0 km, porque eu quero um carro 0 quilômetro, eu quero de segunda mão, eu quero um zero, eu quero novo. Eu sabia o que eu queria, fui específica. Quero novo. Me lembro até o valor do voto, R$50. Fiz o meu voto, cumpri meu voto. Não cumpri naquele domingo, porque você pega de um para outra semana, né? Aí eu cumpri depois o voto. Acho que foi no domingo seguinte. Pronto, fui lá, não lembro se foi na catedral ou se foi já aqui em Portão, mas enfim, meu voto foi com Deus, cumpri meu voto. Cumpri meu voto, uma semana depois, aí o consórcio me liga. Olha, você foi contemplada, mas por lance. E aí você tem que dar tanto de lance. Cara, o tanto de lance que ele pedia, R$1.500, se eu não me engano, eu tinha condição de dar. Então, a oportunidade me veio. Eu vou ficar esperando? Não, meu amigo, eu estou dentro. Vou pagar o lance. Tem que pagar quando? Pronto, me organizei, não sei o quê, juntei o dinheiro. Não era que eu tinha, não. Mas eu tinha um catado lá, catando de cá, juntava, eu dava para exatamente o valor que eu precisava para contemplar a carta. Então, fui lá, 2 semanas depois, eu já estava com o meu carro zerinho na mão. Ah, era um mega carro? Não, era um Gol, geração 2, 2 portas, entendeu? 4 rodas, sem ar-condicionado, mas tinha um volante, movido a gasolina, entendeu? Meu irmão andava, viajei, primeira viagem que eu fiz para Chapada, me piquei, me botei dentro do meu carrinho e fui feliz da vida, doida para andar pela estrada. Realizei o meu sonho, mas eu não perdi o time. Eu fiz o meu voto, tomei atitude, fiz voto com Deus, quando veio a oportunidade, tomei posse e acabou. Agora tem gente que fica sentado esperando, a coisa vem, bate na porta, estampa na sua cara, entendeu? Deixa eu ver, tia de Deus mesmo. Aí, velho, você perde a oportunidade, depois, como diria a manhã, fica xingando os outros. Fala aí, Maiana, vá. O fato de Deus responder fácil às pessoas e rápido faz a própria pessoa duvidar da oração e da fé que ela teve. Porque dizem não, né? Diz que Deus é o Deus de já. A pessoa pediu, está de acordo com os planos dele, ele vai fazer acontecer, só que a pessoa fica lá, não, muito rápido, não é de Deus.
a pessoa fica tão religiosa, que acha que para Deus dar alguma coisa ela tem que sofrer, tem que esperar. O povo ficou 40 anos, mas porque murmurou. Teve um dia, um domingo de manhã, falando desse negócio de tempo, aí eu lembrei de Dona Fernanda, a esposa do pastor, do EVG. Ela disse que orou a Deus. Quando acabou a busca, eu estava lá na frente, numa dessas raras vezes que eu vou na frente, lá no altar, eu voltei e falei com ela. Falei algo que não é da conta de vocês aqui. Aí ela falou, depois ela voltou, ela falou, ficou assim, ela fez uma cara de, eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz com a mulher? Aí depois ela falou, não, Maiana, é porque eu tinha acabado de falar com Deus e ele respondeu você. É aquela história de eu só acredito vendo, aí eu vendo, não acredito. É a gente que limita a Deus. Então, se eu pedir e está de acordo com o plano dele, vai ser muito rápido, porque tem coisa que Deus quer fazer por nós. Só que depende da gente, e tem coisa não, que é a gente que quer e fica insistindo. E ainda tem a questão, igual a questão de Daniel, que o diabo atrapalha. E tem coisas que demoram até para Deus provar se realmente a gente... Não é nem para provar, para mostrar perseverança, se a gente realmente quer aquilo, e para você se preparar para aquilo. Então, tem coisas que vai acontecer e tem coisas que vai, ó. O que vai, ó, depende da incredulidade da pessoa. Talvez, velho, uma das coisas que tenha feito Isaac demorar de vir à existência teria sido a incredulidade de Sara. Porque Abraão, mesmo trôpego, ele confiava em Deus. Ele confiava. Estava lá, né, começando a história dele com Deus, mas ele confiava. Mas a gente vê que até o momento em que o anjo vai lá e fala com Sara, a ficha dela não cai. Entendeu? Até aquele momento, ela não ela tinha que recorrer, teve que recorrer a H, né? Tinha que dar uma ajudinha para Deus. E talvez isso tenha feito até a promessa dela se tardar. Então, a incredulidade das partes, né? Enfim, é um casal, como está demorando de responder, Deus fica lá esperando para que tudo aconteça. Por quê? Porque aquele milagre depende, né, do casal, não é uma coisa que depende só da parte, depende do casal. E aí, nessa história toda, né, me veio aqui à mente isso. Pode ser que a demora do cumprimento daquela palavra foi justamente Sara crer, né? Que aí, naquela hora que o anjo fala e ela ri, lembra que ela chega e ri e fala, posso eu ainda ter prazer com meu Senhor? Né? Posso ainda praticar o ato sexual com meu Senhor, com meu marido? Ele teria esse vigor? Porque a palavra diz, inclusive, de fato, que ele já estava amortecido. Não vou falar de seu marido nesse momento, mas, enfim, né? Já estava lá amortecido. Seu marido está ouvindo, não, né? Zoeira, seu marido, zoeira. Seu marido, dá o microfone. Então, seu marido. Viu? Naquela hora, o anjo fala, por que Sara riu? E aí ela chega e fala, não ri. E aí, de repente, ela, não, peraí, esse Deus existe mesmo? Ele lê pensamento? Como é que esse Deus me ouviu? Realmente é diferenciado esse Deus? Lembra, pessoal? Eles vieram da idolatria, né? Tá dando um pouquinho de trabalho para ela crer. Tá dando um pouquinho de trabalho para ela crer. Abraão é quem conversa com Deus, não é Sara. Sara só ouve a conversa de Abraão. Olha, eu falei hoje com Deus. Né? Aí pronto, depois daquele dia, o que acontece? Ela crê, 1 ano depois, Isaac nasce. Talvez a demora tenha sido essa. Uma coisa agora que me veio aqui na cabeça, Milene levantou a mão primeiro, depois Maiana. Fala aí, Milene. Concordo com você mesmo, eu já tinha pensado nisso, porque se a gente for para pensar, como você me falou, Deus falava com Abraão e Abraão contava para ela, então acho que na cabeça dela ela estava vivendo o problema, era estéril, ela não conseguia honrar o marido, ela não conseguia provar a virilidade do marido daquilo que já era uma pressão em cima da mulher. Então ela se via incapaz, ou seja, Deus queria abençoá-la, ser mãe de uma nação, mas ela não se via capaz. Ela viu o marido capaz, mas ela não se via capaz. Isso com certeza atrasou de acontecer a promessa na vida dela. Fala aí, Maiana.
E, além de tudo isso, ainda tem o fato que ela ficou vários anos sem ter o filho. Teve o filho, ela não ia querer entregar o menino de bandeja para outra mulher, porque ela ia deixar de ser, digamos assim, a deusa dele. Ele ia deixar de adorar ela para se envolver com a mulher. Porque tem muita briga entre sogra e nora, né? Porque a mãe quer continuar sendo prioridade na vida do filho e não aceita que, a partir daquele momento, a prioridade é a esposa. E a partir do momento que ela morre, pronto. Ele não tem mais quem venerar, quem adorar. É a situação para ele constituir a família dele. Cortou um pouquinho, mas eu acho que deu para a gente entender aí. Pois bem, povo lindo. É isso aí. Alguém, mais algum comentário a fazer? A Adriana disse que quer dormir, então tudo bem. Quem faz a oração aí de hoje? Eu faço. Pronto, Milene. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida na tua presença, que é o nosso grande presente, é a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa força, saber, meu Pai, que temos o privilégio de ter o Senhor na nossa vida, direcionando a nossa mente. Eu sei que a gente atrapalha muitas vezes, sim, com a incredulidade, com a dúvida, é humano, com as nossas falhas, nos sentindo incapazes, meu Pai, de cumprir o que o Senhor espera de nós. Às vezes estamos tão preocupados com o problema que a gente não ouve a sua voz, não ouve o que o Senhor quer nos mostrar, não ouve a sua voz, não vê o que o Senhor quer nos mostrar, onde o Senhor quer nos levar. Mas muito obrigada pela tua paciência, misericórdia e benignidade. Meu Pai, estamos aqui confiantes, meu Deus, que nós vamos conseguir manter o desenvolvimento da nossa fé, que vamos continuar a estar firmes, meu Pai, no Senhor. E aqui, tudo que estamos aprendendo, que a gente possa, meu Pai, passar para as outras pessoas, para as outras almas, as certezas, meu Pai, que estamos obtendo em cada meditação, como o Senhor fala com a gente, como fala no nosso íntimo, sanando aquela dúvida, tirando aquilo que vem atrapalhando, que vem esfriando, que vem estagnando a gente na fé, meu Pai. Muito obrigado com o que eu aprendi hoje, com os alertas que o Senhor utiliza, cada uma de nós, para dizer umas às outras. Muito, muito, muito obrigada, meu Pai. Eu entrego essa semana nas tuas mãos. Nos fortalece. Amanhã é domingo, meu Pai. É na tua casa, na tua presença, começando a nossa semana. Nos guarda, nos proteja. A nossa família, meu Pai. As almas que convidamos, levamos a palavra. Estamos no propósito do óleo. Chamamos, convidando, meu Pai, para entrar no Santo dos Santos, para ser consagrado ali, ungido no teu local ali que o Senhor separou para nós, meu Pai. Nos ajuda a levar essas almas, quebrando o coração, Senhor. Usa os nossos lábios para a gente alcançar essas pessoas, meu Pai. Não deixa que essas almas se percam e nem que a gente se esmoreça ou desanime, Senhor. Porque é como se o servo foi para cumprir a missão que Abraão deu. Ele foi, mesmo às vezes sendo incapaz de conseguir, mas ele cumpriu, ele foi para cumprir, confiou que o Senhor também ia fazer essa parte, que a gente também seja revestido dessa mesma certeza, que a gente vai cumprir a nossa missão, confiante que o Senhor está conosco e a gente vai ter o êxito, porque se o Senhor está na frente, não dá erro, é vitória. Muito obrigada, meu Pai, guarda o nosso deitar, nosso levantar e de toda a nossa família, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Ok, pessoal. Amém. Amanhã a gente continua, amanhã tem mais, ok? Deus abençoe.